porque vivemos em um contexto de superficialidade, isso não é novidade para absolutamente ninguém. Mas esta superficialidade, ela não é algo superficial. Ela se manifesta em diversos níveis da nossa vida. E essas manifestações vão, inclusive, diminuindo também a nossa vida espiritual. Não tem como dissociar o homem da sua vida concreta, real, cultural, da sua espiritualidade. Tudo o que acontece na cultura, de alguma forma, toca também a nossa espiritualidade. Por isso, cada domingo, tento observar um pouquinho aquilo que acontece dentro do contexto sociocultural e como que isso interfere da nossa vida. Obviamente, dando uma resposta partindo de Cristo para que possamos ser iluminados. A superficialidade, ela atualmente, ela é esparramada. Ela tem uma ideia de que nós temos que aprender um monte de coisas, temos que saber tudo ao mesmo tempo. De tal modo que hoje ninguém mais, por exemplo, lê um artigo de jornal. Nos contentamos com a manchete. E às vezes é só uma batida de olho mesmo. Nem sequer paramos ali para refletir o que a manchete está dizendo. Mas isso acontece também nos nossos relacionamentos pessoais. Isso acontece também nos nossos estudos. E essa superficialidade, ela é meio angustiante. E por quê? Porque parece que nós temos que saber tudo de tudo ao mesmo tempo e ficamos um pouco perdidos, e aí ficamos com esta angústia, com para onde iremos, quando aquilo que nós somos chamados, e os tempos áureos da humanidade, os tempos em que a humanidade efervesceu do ponto de vista cultural, era quando a visão de um ponto me ajudava a ver o todo. A isto se dá o nome de universidade. O que nós perdemos, as universidades hoje perderam isso. Ou seja, um filósofo aprofunda a filosofia e da filosofia ele vê o todo. O teólogo aprofunda a teologia e da teologia ele vê o todo. O advogado aprofunda o direito e do direito ele vê o todo. O médico aprofunda a medicina, da medicina vê o todo. Esta é a ideia. Só que começou a tudo ser muito fragmentado. Perdeu-se a ideia de aprofundar um ponto. Queremos aprofundar vários pontos ao mesmo tempo e no final das contas não aprofundamos nada. E hoje, nas 1000 ofertas de espiritualidade que temos por aí, na internet, não sei aonde, o cara que fala pra caramba lá, a menina que fala pra caramba de lá, o outro que não sei o que, e daqui, e isto, nós também nos perdemos na espiritualidade. Mas para a espiritualidade, basta aprofundar um ponto, e tem um nome: Jesus. Se aprofundamos Cristo, se aprofundamos em Cristo, nós vamos entender o todo da nossa espiritualidade. Não é buscando aqui, buscando ali, que nós vamos entrar em uma dinâmica de uma espiritualidade forte, de saber muito. Nós somos chamados a nos focalizar em Cristo. E por que eu usei o verbo focalizar? Exatamente porque um dos grandes combates da superficialidade está propriamente no ver. As pessoas não veem mais, apenas enxergam. Ver é a capacidade de focalizar um ponto. E na espiritualidade, o nome disto é contemplação. Ter a capacidade de olhar em profundidade. E por isso que tantos cristãos, nós, temos uma atividade de piedade muito bonita, que é a adoração. Nós viemos até a igreja, diante do Santíssimo, e contemplamos o Senhor. Mas também deixamos ser contemplados por Ele. Veja, o fato de, por exemplo, neste momento aqui eu estou enxergando todos vocês, todos. Mas se eu quiser focalizar, então, por exemplo, o Gustavo está ali no fundo. Se eu focalizar aqui no Gustavo, eu consigo ver quem é o Gustavo, eu consigo individuar ele no meio de todo mundo. Eu não vou deixar de enxergá-los,
mas eu estou vendo Ele. Portanto, na vida espiritual, nós enxergamos muitas coisas, mas muitas vezes não focalizamos, não vemos Cristo. Depois desta longa premissa, agora podemos iluminar a partir do Evangelho. E aqui nós vamos ser tomados pela mão pelo próprio João. Se vocês prestarem bem atenção, o verbo ver aparece 3 vezes no Evangelho de hoje. Aparece uma quarta enquanto raiz de uma palavra, mas nisto aqui eu não vou entrar. Pecado, que nós utilizamos o mesmo verbo, porque na língua grega, que foi escrito o Evangelho de João, são verbos diferentes. E aí nós vamos tentar entender. Eu não vou citar os verbos para não ficar maçante, não é aula de exegese, isso aqui é aula de... nem é aula, isso aqui é uma homilia, é a conversa do pai com os filhos para nós pensarmos o Evangelho de hoje. Primeiro passo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, veja, João provavelmente estava enxergando todo mundo, mas ele focaliza o olhar em Cristo. João viu Jesus se aproximar. Portanto, o olhar de João vai para Cristo. Este primeiro olhar do verbo grego vai ser um olhar de mirar, não, de focalizar e de constatação. Ele constata, tem Jesus aqui. Este é um modo que para nós pode ser até muito corriqueiro. Nós sabemos da presença de Jesus, mas será que o nosso olhar se focaliza nele? Ou nós enxergamos muitas coisas e não focalizamos em Cristo? Será que estamos enxergando até as coisas de Cristo, mas não focalizamos nele? Essa é uma pergunta muito bonita para responder. Porque se nós dissermos que Jesus é o Senhor da nossa vida, a nossa contemplação, o nosso olhar é focalizar em Jesus. Não apenas enxergá-lo, constatá-lo, ver a presença dele. E João vai dizer, é dele que eu disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a constatação de João, Jesus está ali e é ele que tira o pecado do mundo. Isso também dá um passo para a nossa espiritualidade. Porque eu percebo que muitas vezes nós queremos nos livrar dos nossos pecados com ferramentas que não são aquelas próprias da graça. Nada contra, tá? Você pode ir no psicólogo, você pode ir no psiquiatra, você pode conversar com seus amigos, que é muito bom, mas quem tira o pecado do mundo é Jesus. E eu aposto aqui com quem quiser que o fruto da sua tristeza, o fruto da sua angústia, o fruto desse incômodo que você tem dentro de você, que eu também tenho, ele será resolvido quando tivermos a coragem de, focalizando o nosso olhar em Cristo, ter a certeza, e temos, porque isto é real, que é Ele que tira os pecados do mundo. E por isso o nosso chamado é focalizar Cristo e andar em direção a Ele, viver a profundidade daquilo que Ele nos propõe, olhá-lo, contemplá-lo, ter o olho voltado para Ele. E será que no nosso dia a dia nós procuramos este tipo de profundidade, de focalização do nosso olhar? Será que ao ver os nossos filhos, a nossa família, focalizamos em Cristo? Será que ao ver o nosso trabalho, focalizamos Cristo? Será que ao vermos o trânsito da cidade de São Paulo, focalizamos Cristo? Ou apenas o enxergamos em meio às muitas coisas que existem? Portanto, o convite agora, o primeiro passo é este: focalizar o nosso olhar, o nosso ver em Cristo. O segundo passo, João vai dizer, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Este já não é mais um olhar de constatação, este é um olhar espiritual. Este é o olhar de quem entende que Jesus é o Messias, que Ele é o Senhor, que dele recebemos o Espírito Santo. Este é o olhar de quem encontrou a luz. Os nossos catecúmenos agora passarão por todo um processo até a Páscoa, um período de iluminação. Nós vamos sendo iluminados. São Gregório de Nazianzo, que citamos na missa do batismo do Senhor, falava exatamente sobre isso,
que o evento da descida do Espírito Santo é um evento de luz que nos ilumina, e nós nos tornamos como sóis, capazes de iluminar em Cristo onde quer que nós estamos. Mas para que isso aconteça, o nosso olho, o nosso olhar é o olhar da contemplação. É o olhar que, ao ver Cristo, quem me viu, viu o Pai. Olhar Cristo e compreender que o Espírito repousa sobre Ele, e dele nós recebemos o Espírito Santo. E a primeira leitura vai nos dizer exatamente sobre isso, porque vai dizer: eu te farei luz das nações. E a luz de Cristo não é só para alguns escolhidos, é para todos os homens. E somos nós, aqueles que levamos a luz de Cristo para todos os nossos irmãos e irmãs, para todas as pessoas que vivem neste mundo. Mas sem contemplação, nós corremos o risco de levar só conceitos, mas não nos interessa um conceito, nos interessa uma contemplação profunda, uma espiritualidade ampla, aberta, que toque exatamente o cerne, que toque o centro e que nos ilumina. Portanto, o nosso olhar, vai dizer Jesus no outro evangelho, que a lâmpada do corpo é aquilo que também ilumina os nossos irmãos. Imagina que grande graça, não? Poder, como João, ver Cristo, ter esse testemunho do Espírito que desce sobre ele. E nós vivemos isso, hein? É o olhar da fé. É um outro verbo que do grego se é utilizado aqui. É um olhar de fé, o olhar de quem acredita, um olhar de quem é constituído, de quem determina a própria vida partindo disto aqui. Não é um olhar qualquer. E por fim, João vai dizer: eu vi e dou testemunho. Agora é um olhar pleno, é aquele que consegue ver e testemunhar. Ver e testemunhar. Este é o Filho de Deus. Portanto, o cristão, ao ver Cristo, também dá testemunho de Cristo. E é o que se espera de cada um de nós. Nós vamos dizer que Ele é o Filho de Deus, e se Ele é o Filho de Deus, Ele é o onipotente, Ele é o todo-poderoso. Ele é aquele que todo o coração humano deseja. E quando temos esta consciência, é quase que passos não de aprofundamento, é aqui que nós como cristãos saímos da superficialidade que falávamos no começo. Nós começamos a ser universais quando, por um ponto que tem o nome Cristo, aprofundamos a nossa espiritualidade. E este universo, ou seja, em direção a, ou seja, uma visão em direção a, nós conseguimos ver o todo e iluminar o todo. Um cristão não pode ser superficial. Ele tem que ter este olhar contemplativo. A capacidade de levar a todos os irmãos, a todas as pessoas, a presença de Jesus Cristo ressuscitada, que ilumina a vida de cada um de nós, que nos dá a graça de perceber ao que nós somos chamados. Não é uma brincadeira de casinha. E por isso, fugir desta superficialidade espiritual que nós encontramos por aí, para nós é importante. Por quê? Porque vai nos tirar da angústia. Jesus não veio trazer angústias. Jesus nos veio trazer alegria, a vida nova, a liberdade dos filhos de Deus. Jesus nos veio trazer o Evangelho. E isso nos dá alegria. Vai ter uma luta aí contra o pecado? Vai ter a luta, ninguém aqui está escondendo isso. Só que o Evangelho é alegria, sabe? O Evangelho é a boa notícia. Jesus não veio resolver problema de ninguém. Jesus veio dar uma vida nova. Mas são os nossos olhos que podem ver isto. O que vimos e ouvimos e com nossas mãos tocamos, o verbo da vida. Ou seja, é um passo para a contemplação. Que não é uma contemplação boba. Talvez ela passe por esses degraus, não? Uma constatação, depois a fé e o testemunho. São esses 3 passos que se espera de nós. Pare somente de enxergar as coisas. Comece a ver. Mas ver a partir de Cristo. Mas isso só é possível porque vemos Cristo. Porque o focalizamos. E é dele que eu consigo ver tudo.
É dele que consigo tocar o todo, somente dele. E é a partir dele que conseguimos dar este testemunho. Isto não é superficial, isto não é bobo. As coisas da espiritualidade, elas são muito simples, não são coisas difíceis. Nós que inventamos, complicamos as coisas. Rezar é uma coisa simples, você para e reza. Se coloca o seu coração com Deus na oração. Às vezes uma oração ela vai estar um pouco cansada, às vezes a situação do dia a dia faz parte da nossa vida. Mas o cristão é aquele que, contemplando, percebendo a presença de Cristo, reza. É aquele que, contemplando a presença de Cristo no trabalho, é apóstolo lá no trabalho também. É aquele que, contemplando a presença de Cristo na sua família, procura demonstrar onde Cristo está ali. E para isso é preciso ver Cristo. É como se a presença dele fosse estampada na nossa íris, fosse impressa na nossa íris, de tal modo que ao vê-lo, nós somos iluminados e damos testemunho. É hora de sair da superficialidade, da espiritualidade. Agora é o momento de viver a grandeza. E por isso o convite para esta semana é que consigamos focalizar Cristo. Que consigamos ver Cristo sobre quem desceu o Espírito e dar o testemunho a todos que este é o Filho de Deus. Que Maria Santíssima nos ajude e que tenhamos a graça de olhá-lo e de fazer da luz de Cristo a luz da nossa existência. Que assim seja. Amém.